para ser profeta, era uma época em que Israel estava vivendo embaixo da idolatria. Era uma época em que Israel estava vivendo debaixo da apostasia moral e espiritual. Israel tinha deixado a Deus. Israel não oferecia mais sacrifício ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Segundo o texto bíblico, no capítulo 2, versículo 13, o próprio Deus vai dizer para Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então, dentro desse texto aqui, eu aprendo que o povo tinha virado as costas para o Senhor. Virando as costas para Deus, o povo agora estava se dedicando à idolatria. Os altares que eram preparados e consagrados para oferecer sacrifício para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não era mais oferecido o sacrifício para Deus. O povo tinha tomado os altares do Senhor e tinha agora oferecendo sacrifício para os deuses pagãos daquela época. Então, segundo o pai, falando para Jeremias, o povo de Israel tinha feito duas maldades, deixando e virando as costas para o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus que tinha libertado seus antepassados da terra do Egito e da escravidão. Só que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus que é misericordioso demais. É um Deus que é rico em misericórdia. E aí que vai me chamar a atenção aqui, é que Deus diz para Jeremias: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Olha só que Deus, vendo que Israel estava na apostasia moral e espiritual, mesmo Deus vendo que Israel tinha virado as costas para ele, Deus nessa época vai levantar Jeremias como profeta. Por que Deus está levantando Jeremias como profeta? É muito simples. Deus vai usar a boca de Jeremias para entregar todas as suas mensagens para o povo de Israel. A intenção de Deus em levantar Jeremias como profeta é trazer o povo de volta para a sua presença, é trazer o povo de volta para a verdadeira adoração, é trazer o povo de volta para outra vez adorarem a Deus em espírito e em verdade. Deus, a intenção dele era resgatar Israel que tinha virado as costas para ele. A intenção de Deus era resgatar Israel para a verdadeira adoração. Sabe o que eu aprendi já aqui dentro dessa introdução? O meu Deus é tão rico em misericórdia que quando alguém vira as costas para ele, deixando de adorá-lo, deixando de reverenciá-lo, deixando de servi-lo, Deus, ele não abandona. Deus, ele faz uma estratégia para resgatar de novo aquele que era verdadeiro adorador. Quem pregava, Deus traz de volta para pregar. Quem louvava, Deus traz de volta para louvar. Quem era pastor, Deus traz de volta para pastorear. Quem era evangelista, Deus traz de volta para evangelizar. Mas perder para o diabo, Francisco Valentim, não perde para Satanás. E uma coisa que eu aprendi, que Deus faz para resgatar aquele que um dia o adorou em espírito e em verdade, aquele que um dia o adorou, aleluia, de todo o coração, alma e espírito. Eu aprendi nas cartas de Apocalipse que ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Sabe o que Deus faz para trazer alguém de volta para a sua presença? Quando faz como Israel, virando as costas para Deus, Deus repreende e castiga. Alguém pode olhar de fora e dizer: agora vai morrer. Alguém pode olhar de fora e vai dizer: agora vai descer a sepultura. Alguém pode olhar de fora e vai dizer: agora não tem mais jeito para a vida dele, não vai passar nem dos 30. Muito pelo contrário,
contrário, a repreensão de Deus, o castigo de Deus para aquele que ele ama não é para matar. O castigo de Deus e a repreensão de Deus para com alguém que ele ama é trazê-lo de volta para a sua presença, para a verdadeira adoração. Quantos de nós que estamos aqui, que um dia se afastou da presença de Deus, e Deus, porque ama, não deixou Satanás ceifar a vida. Deus, porque ama, não deixou Satanás ceifar a sua família. Deus, porque ama, repreendeu e castigou. Alguns vieram pela dor, outros vieram pela repreensão. Mas o importante não é se veio pela dor ou pela repreensão. O importante é que hoje está na presença de Deus, adorando o Pai em espírito e em verdade. Alguns vieram porque estava deitado no leito, aleluia, e estava totalmente enfermo. Outros vieram porque Deus permitiu que caísse dentro de uma penitenciária, e ali ele refletiu e voltou de novo para os braços do Pai. A palavra de Deus nessa noite é essa. Não sei se tem alguém aqui que está afastado da presença de Deus, ou alguém que tem um parente que virou as costas para o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso, pelo poder da sua palavra, mandou liberar. Fica tranquilo, Satanás não vai ceifar a vida, porque Deus ama. Satanás não vai ceifar a alma, porque Deus ama. Fica tranquilo, não reclama não. Mas se Deus permitiu alguma enfermidade, é só para voltar para Jesus. Se Deus permitir cair dentro de uma penitenciária, não vai morrer não. É Deus que está trabalhando no vaso para poder trazer ele de volta para a sua presença. Deus vai levantar Jeremias como profeta, para profetizar para as nações que tinham virado as costas para o Senhor. Sabe o que eu aprendi aqui agora? Que Deus sempre levanta alguém para poder falar conosco, dizendo que Jesus nos ama. Deus sempre levanta alguém para pregar o evangelho para aquele que está afastado, para que ele volte para o Senhor. Deus sempre usa alguém para pregar a palavra de Deus, dizendo: Deus tem uma obra na sua vida. Deus não mudou. Deus não mudou a sua característica de trabalhar. Deus vai usar o profeta Jeremias. Jeremias vai escrever esse próprio livro e vai dizer assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da terra de Anatote, na terra de Benjamim. Aqui dentro desse texto eu aprendi que Jeremias estava se preparando para ser sacerdote, porque o seu pai Ilquias era sacerdote. Anatote, que fica na terra de Benjamim, era um vilarejo somente de sacerdote. E Deus deu uma ordem para que o sacerdócio ele possa durar de geração a geração. Como é que um sacerdócio dura de geração em geração? Muito simples. Passa do pai para o filho. O filho cresce, se torna sacerdote, casa, tem filho, passa para o seu filho também. Assim duraria a geração de sacerdote por toda a geração. Jeremias é filho de sacerdote, e com certeza esse Jeremias que eu estou pregando hoje estava se preparando para se tornar um sacerdote e poder exercer o exercício sacerdotal. Duas coisas no capítulo 1, verso 1, eu aprendi. A segunda coisa é que Ilquias, que é sacerdote, já experiente, sabendo que o seu filho exerceria o sacerdote em seu lugar, na mente do pai de Jeremias, ele pensava no seu coração: quando eu falecer e Deus tirar a minha vida, o meu filho exercerá o sacerdócio. Ou eu estando em vida e o meu filho fizer 30 anos de idade, ele também vai exercer o exercício sacerdotal junto comigo. Esse era o pensamento de Ilquias. Esse era o pensamento desse pai sacerdote. Mas Deus
ele vem entrando no túnel do tempo e mudando a situação e o decreto. Na mente do pai de Jeremias, ele pensava: meu filho, ao fizer 30 anos de idade, ele vai exercer o sacerdócio. Meu filho, quando fizer 30 anos de idade, vai exercer o ofício sacerdotal. Mas Deus vem entrando no túnel do tempo e mudando totalmente o decreto. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu aprendi dentro desse texto que aleluia, o meu filho ou a minha filha não vai ser aquilo que eu quero que ele seja na obra de Deus. Eu aprendi que o meu filho ou a minha filha não vai ser aquilo que eu desejo que ele é na obra de Deus. O meu filho só vai ser aquilo que Deus já determinou para ele ser aqui na face da terra, na sua obra. Quantos pais como Ilquias estão pensando: o meu filho vai crescer, vai se tornar um pregador, minha filha vai crescer, vai se tornar uma cantora. Deus me trouxe aqui para falar para alguém nesse dia de hoje: o teu filho não vai ser aquilo que você está desejando que ele seja na obra de Deus. O teu filho só vai ser aquilo que Deus determinou para ele ser na obra do Senhor. O que ficou estarrecido, porque na mente dele, meu filho vai exercer o ofício sacerdotal. Mas Deus entrou no túnel do tempo e mudou totalmente a história dessa família. O meu filho não vai ser aquilo que eu quero que ele seja na obra. A minha filha não vai ser aquilo que eu quero que ela seja na obra. O meu filho ou a minha filha vai ser aquilo que Deus já decretou para que ele seja na sua obra. Sabe qual é a palavra de Deus aqui? Ei pai, ei mãe, não force o seu filho ser alguma coisa que você quer que ele seja na obra de Deus. Não force ele ser cantor ou ela ser cantora. Não force para ele ser um pregador ou ela ser uma pregadora. Deixa Deus cuidar, porque o decreto de Deus já está sobre ele. Ele vai ser e ela vai ser o que Deus determinou para ele ser e ela ser. Deixa Deus trabalhar. Porque tem pai que força o filho a ser alguma coisa na obra. Tem mãe que força o filho a ser alguma coisa na obra. Mas Deus não. Deus me trouxe para falar para alguém: não force ele a nada. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra na vida dele. Porque o que Deus desejou e decretou para que ele seja na obra, isso vai ser concretizado para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Alguém pode ter um filho ou uma filha que se desviou da presença de Deus. Alguém pode ter um parente que se desviou da presença de Deus. E agora você pensa na sua mente: meu filho não vai ser aquilo que Deus chamou para ele ser. Você deve estar pensando: meu filho nunca mais vai exercer a função que Deus chamou para ele exercer. Deus me trouxe aqui só para falar para alguém: o que Deus decretou para que ele seja aqui na terra, ele vai ser. Ainda que esteja nas drogas, ainda que esteja no tráfico, ainda que esteja na prostituição, ainda que esteja no roubo, ainda que esteja nesse mundo, o que Deus determinou para ele ser, ele vai ser. Porque Deus não perde uma alma para o Satanás. Deus não perde uma alma para a macumbaria. Deus vai fazer e vai fazer aquilo que Deus chamou ele para ser. Esse que está pregando nesse dia de hoje, aos 18 anos de idade, aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Me preparei durante 6 meses em jejum, em oração, para poder se batizar. Não precisava disso não, é só crer em Cristo e batiza e pronto. Mas fiz porque tinha obedecido ao ministério. Jejuei 6 meses e orei para se batizar. Durante esse itinerário,
Deus usa os profetas para dizer: eu te levantei e vou te levantar e te enviar sobre os 4 cantos dessa terra. Com 9 meses, com 6 meses me batizei. Com 9 meses já comecei a abrir culto. Com 9 meses comecei a trazer a palavra introdutória. Quando eu estava com 1 ano de evangelho já convertido, Deus começou a cumprir a sua promessa. Eu comecei a pregar nas igrejas, saía com a minha maletinha e pregava aqui, pregava ali, pregava lá. Só que eu não conhecia o Deus que me chamou quando eu estava passando por uma luta. Eu conheci o Deus, aleluia, do movimento, o Deus do Pentecoste, mas ninguém me ensinou que durante a minha caminhada eu ia passar por luta, passar por provas, passar por tempestade. Quando a luta bateu na minha vida, quando a tempestade bateu na minha casa, eu não tinha jogo de cintura para poder passar pela prova com a cabeça erguida, porque ninguém tinha me avisado, ninguém passou essa experiência para mim. Na primeira luta que bateu, eu caí, fui para a lona, Satanás conseguiu me derrubar. Fiquei 8 anos longe da presença de Deus, fiquei 8 anos sem pregar o evangelho de Cristo, mas sempre tinha alguém que estava com o joelho dobrado ao meu favor, e essa pessoa era minha mãe. Minha mãe, ela participava de todas as campanhas, campanha no lar, campanha nas igrejas. Pegava o meu nome, escrevia no papel e colocava na caixinha de oração. Ela fez isso durante 8 anos. Alguém poderia olhar e alguém poderia dizer: nunca mais ele vai voltar para a presença de Deus, nunca mais ele vai pregar a palavra de Deus. Alguém poderia dizer: esse aí nunca mais vai se levantar, esse aí nunca mais vai pregar o evangelho de Cristo. Mas como eu disse, aquilo que Deus decretou para que eu seja na sua obra se concretizou. Um dia eu cheguei em casa para lá de Bagdá, minha mãe pegou a minha Bíblia dentro do meu armário, bateu para lá e para cá jogando a poeira, olhou nos meus olhos e disse: um dia eu vou ver e ouvir você pregando a palavra de Deus outra vez. Hoje eu estou aqui, levanto a bandeira da fé e posso dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você acredita que Deus vai trazer de volta, se você acredita que o decreto de Deus vai se cumprir na vida dele, mesmo ele estando no mundo, levanta a tua mão para adorar esse Deus, porque do mesmo jeito que Deus fez na minha vida, Deus também vai fazer na dele. Deus que cumpre promessa, Deus que não perde alma para Satanás e nem para ninguém, Deus que não perde uma batalha. Quem batalhava por mim no mundo era o próprio Deus que enviava os seus anjos para me guardar, porque Deus tinha promessa na minha vida para cumprir. E hoje eu estou aqui para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pregando essa palavra, dizendo: creia, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de participar das campanhas, porque o mesmo Deus que fez na minha vida vai fazer também na tua. E só quem acredita levanta a mão para adorar esse Deus que faz obra poderosa. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus vai trazer de volta. Deus vai cumprir com a promessa. Fala para ele, fala para ela: Deus vai cumprir com a promessa. Só que ele não vai ser na obra que você quer que ele seja, ele vai ser na obra que Deus decretou para que ele seja. Glória, 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 glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo dentro desse texto:
A segunda coisa que eu aprendo dentro desse texto é que na mente de Jeremias, ele exerceria o ofício sacerdotal, porque ele estava estudando e só poderia exercer com 30 anos. Segundo alguns historiadores, ele tinha 24 anos de idade quando Deus o chamou. Então, na mente dele, ele exerceria com 30 anos o exercício sacerdotal. Mas como eu disse, Deus veio no túnel do tempo e mudou todo o decreto da vida de Jeremias. E Deus disse para ele, Jeremias não esperava, na mente dele, vou exercer o ofício sacerdotal. Falta poucos anos para que eu faça 30 para exercer o ofício sacerdotal. Ele na sua mente e no seu coração, pensando, não vejo a hora de chegar aos 30 anos para entrar dentro do santo e oferecer um sacrifício para Deus. Aí no capítulo 1, versículo 4 de Jeremias, se eu não me engano, está escrito versículo 5, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações, Jeremias, eu te dei por profeta. Deus quebrou